Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez, dando continuidade do nosso estudo da NR35, a norma de regulamentadora NR35 sobre trabalho em altura. E vamos agora dar continuidade partindo do assunto planejamento, organização e execução. Então, segundo alguns estudiosos da área de gestão, de planejamento, se entende que todo o trabalho que é planejado, organizado, ele vai ser bem sucedido. No passado, comecei na segurança do trabalho, tinha algumas pessoas que, mesmo não dando, na época não se dava muita vazão à análise de risco, porque a análise de risco é um documento de planejamento. Vai ter um módulo específico, mas ele está voltado para a prevenção e também ele é como se fosse administrar o trabalho, fazer uma gestão, fazer um planejamento do trabalho. Então, no passado, quando comecei, eu via que às vezes tinham pessoas que tinham até assim, dentro dos seus princípios, né, pensar em analisar como ia fazer a tarefa, ele era mal visto como estava uma pessoa que estava perdendo tempo, né, estava ali enrolando para fazer o trabalho. E, na verdade, não existe um pouco disso hoje, mas nós temos que ter em mente que o planejamento, a organização faz parte já do trabalho. E tem planejamentos de organização que demora muito. Tem planejamento que você vai demorar o dia inteiro. Quantos serviços já participei, quantas atividades, o pessoal estava lá já com ferramenta, uniformizado, com identificação, com toda a parte administrativa executada. Eu estou esperando a liberação do serviço. Não, estou esperando a autorização do serviço. Estou esperando o órgão externo fazer as liberações, que tem liberação que precisa ser até em órgãos externos, as dependências da empresa principal. Então, isso tudo, pessoal, é importante ter em mente que o planejamento faz parte do trabalho. E você precisa planejar a sua atividade. Hoje, as normas de segurança levantam essa ideia em diversas normas regulamentadoras. O serviço precisa ter planejamento. Então, tenha na sua mente que você precisa investir tempo no planejamento. E planejamento, muitas das vezes, pode ser demorado. Então, um trabalho à altura requer planejamento. Como a gente vai falar mais à frente, muitas vezes requer uma permissão de trabalho. Tem muitas empresas que têm permissão de trabalho já instalada dentro da sua estrutura, da sua organização. Tem que ter análise preliminar de risco, um procedimento de trabalho, procedimento de segurança, muitas vezes um checklist de verificação. Isso tudo é planejamento e demanda tempo. Então você tenha isso na tua atividade. Não é chegar e direto ao ponto e executar, não. Planejar o trabalho. Então, todo o trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado. Alguém que tenha capacidade de fazer esse tipo de planejamento. E, por sua vez, é autorizado. Considera esse trabalhador autorizado para o trabalho em altura aquele capacitado, quer dizer, teve o curso, teve o aproveitamento,
cujo estado de saúde também foi avaliado na parte de saúde, tendo sido considerado apto para executar atividades e que possua anuência, quer dizer, concordância, né, autorização da empresa. Executar a atividade e que possua anuência formal da empresa. Então é assim que procede, né? Considera-se um trabalhador autorizado para um trabalho desse. Além disso, tem empresas que fazem a avaliação médica, afere pressão antes da pessoa, do trabalhador subir em altura. Umas fazem isso diariamente, outras fazem isso tendo outros critérios de avaliação, aferição de pressão. Então é importante ter tudo isso aí de maneira sistematizada para funcionar bem. São condicionantes para uma autorização. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exerçam atividades em alturas, garantindo que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, devendo estar consignado nele, quer dizer, consignado está ali, obrigatório, a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. Seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito, aí, ó, e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, isso tudo que ele faz é a parte de medicina ocupacional. O ASO tem que ver essas informações, tem que passar por um psicólogo, e também pessoas que fazem atividade na parte de social, né, parte psicossocial. Todo esse levantamento precisa estar indicado no exame. Que até aí, então, pessoal, ao invés de conversar com o trabalhador sobre essa questão do mal súbito que pode ter, a gente está trabalhando no sol, o sol pode dar para a pessoa ter um mal súbito, né, dependendo da intensidade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. Então, ó, cadastro atualizado, né? Isso quer dizer o quê? Você ter seus cenários ali definidos de altura, no local que você vai trabalhar, e frente a isso você ter a maneira certa de você autorizar esse trabalhador ou não fazer aquela atividade naquele determinado local. Item 35.4.2. No planejamento do trabalho devem ser adotados de acordo com a seguinte hierarquia. Então, tem uma maneira de seguir. Tem uma maneira de você atuar dentro das etapas, seguindo a hierarquia. A. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Isso quer dizer o quê? Você tem que priorizar realizar o trabalho de uma maneira que evite o trabalho em altura. Se não houver jeito, tudo bem. Mas, de primeiro momento, você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter esse foco. Não é assim, ó. Vou fazer um trabalho à altura. Já pensa em acessar. Não, você tem que primeiro estudar, analisar se existem meios de fazer alternativos que não precise ser um trabalho à altura. Isso é possível muitas das vezes. Então, a pessoa tem que analisar se isso é necessário e envolver pessoas, visando evitar o trabalho à altura. B. Medidas que eliminem o risco da queda dos trabalhadores. Então, medidas que eliminem o risco. O cinto de segurança ele impede de cair? Não, ele vai pedir só de vir no chão. Na impossibilidade, lógico, de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Então, vai depender de uma análise do cenário que você está fazendo. Ok? Então, todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Então, a gente já comentou sobre isso. Você só supervisou no que você vê. Se você não está mais ali na frente de serviço, você não está mais supervisionando. Cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as particularidades da atividade. Então, isso precisa de ter uma equipe que vai estar ali montando a análise de risco à luz do que a norma está definindo. Então, eu recomendo você imprimir isso aí, para que você tenha essa direção, para que você compreenda. Você imprima e faça os apontamentos aqui que eu estou falando, está sendo gravada a aula, você fazer os apontamentos necessários. Lembra-se, você tem responsabilidade que não é pouca numa atividade dessa.
A análise preliminar de risco. Bom, pessoal, o que a norma fala sobre esse assunto? Considerando que você vai ter um módulo específico, dando uma visão mais abrangente. A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já previstas na análise, ou seja, a fazer numa fachada de um prédio. Então você está do lado de fora, né? Se você estiver do lado de dentro, é uma coisa. Se você estiver do lado de fora, já tem que considerar as influências externas, né? Movimentação, trânsito de pessoas, você já tem que considerar também condições de intempérie, e aí vai sendo levado em conta e apontadas na APR. Todo trabalho à altura deve ser precedido de análise de risco, quer dizer, antes. Não é fazer na hora, é antes. Então, no ancoragem, nos pontos de ancoragem, estabelecimento do sistema de ponto de ancoragem. Então, o ponto de ancoragem ele precisa ser testado, tem um item, tem um anexo da norma, que nós vamos estar falando no modo exclusivo sobre ancoragens, para que você venha estar bem familiarizado com as ancoragens, tudo que envolve. As condições meteorológicas adversas, então envolve vento, de onde você está trabalhando. Por exemplo, a pessoa trabalhando no mar. No mar não tem nada para quebrar a força do vento. Então, você tem ali uma velocidade de vento que é definida para as atividades em altura. Aí você está dentro de uma fazendo um trabalho na fachada de um prédio, uma restauração, seja uma limpeza, seja que trabalho for, mas é de frente para o mar. Então, você sabe que o impacto ali vai ser maior do que para as quadras mais para dentro da cidade, né? Então, isso tudo precisa estar sendo levado em conta, as condições meteorológicas. Em alguns lugares até usam, né, os instrumentos para medição de velocidade do vento e também leva em conta as condições meteorológicas. Então, tem lugares que chove mais nas épocas do ano, tem lugares também que tem chuva e ventania. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação dos usos do sistema de proteção coletivo e individual, atendendo às normas vigentes, as orientações do fabricante, aí, ó. Então tem que ter informações do manual do fabricante, quanto a inspecionar os equipamentos que você adquirir para trabalhar à altura, e os princípios da redução do impacto dos fatores de queda. Então a gente vai estar falando aqui, ó, tem a parte que fala sobre fator de queda, você vai estar aprendendo isso, fator de queda, você vai estar vendo também os acessórios, os equipamentos de proteção individual para trabalho à altura. Então, tem módulos específicos para essas informações. Aqui a gente só está conhecendo a norma. Risco de queda de materiais e ferramentas. Então, tem alguns casos que você tem que... Eu trabalhei em andaime, você tem que ter um rodapé. Aí já entra o módulo de andaime que você também vai ter acesso. Andaime. Então, você vai ter também informações sobre o andaime. Tudo bem? Então, a gente vai estar dando informações para você nesse sentido, que já envolve também outra norma, que é a NR18. Os trabalhos simultâneos que apresentam riscos específicos. Voltando só aqui no F, também você tem que ter a ferramenta sua amarrada, para que ela não tenha risco de cair na cabeça de alguém. Se for andame, você tem que ter o rodapé. Mesmo assim, ferramenta amarrada. Em outros cenários de risco, inclusive do andame. Tudo bem? Então, trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos. As pessoas estão fazendo. Tem atividades que podem ser feitas simultaneamente. Tem atividades que não podem. Tem que terminar uma ou parar uma para a outra continuar, ou fazer uma, ou fazer a outra em momentos diferentes. Isso precisa ser levado em conta no planejamento. O atendimento aos requisitos de segurança e saúde contido nas demais normas regulamentadoras. Aqui já envolve as outras normas. Então, a NR18 tem itens específicos para isso. Tudo bem até aí? Os riscos adicionais, as condições impeditivas. Então, está associado à questão do que pode criar impedimento para você fazer seu trabalho. Condições climáticas, a ferramenta com defeito, andame com defeito, peças empernadas de andaime, cordas, vamos dizer, já deterioradas, que são de linha de vida, já requerem impedimentos, cabo de aço que já estão já estão danificados, tudo isso precisa ser substituído, ok? As situações de emergência. Então, os cenários de emergência ligados à atividade em altura precisam estar contemplados no plano de emergência. Então, o plano de emergência tem que ter abrangência tal para considerar os cenários. Então, existe um módulo
que nós vamos estar falando sobre cenários. E isso para que você perceba o cenário que você vai estar trabalhando e os cenários de emergência que você precisa considerar dentro do teu plano de emergência. A necessidade de comunicação. Então isso aqui também é importante. Hoje tem celular, todo mundo tem celular, mas é importante estar ciente de que você precisa de um rádio de comunicação, que é o mais apropriado para trabalho. A forma de supervisão. Como é que você vai supervisionar? Então nós levamos em conta que você só supervisiona aquilo que você está vendo, que está debaixo do campo visual do supervisor. Então isso é uma definição de supervisão. Então precisa se conversar isso com a alta chefia, porque às vezes as pessoas veem a questão de custo, né? Sempre o custo está presente, mas é importante entender que só se supervisiona aquilo que está debaixo do campo visual, sobre a autoridade e controle desse supervisor. 35.4.6. Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, aí já vem do dia a dia. Isso depende também do cenário, depende também do que você tem no seu planejamento, no seu procedimento de trabalho, tá? Desculpa, não é planejamento, procedimento de trabalho. O procedimento te ajuda a você planejar o seu trabalho. Então vai ser de acordo com o cenário que você tenha, qual o tipo de trabalho à altura que você tenha. Telhado, andaime, PTA, você utiliza multi-escadas. O que você utiliza no seu dia a dia? E ali tem um procedimento de trabalho frente aos seus cenários de risco, que também, por sua vez, está dentro do teu plano de emergência. Tudo bem até aí? Então, nesse caso, para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Você não precisa criar um documento à parte de análise de risco, se estiver dentro do seu procedimento. Tudo bem? Porque, de qualquer forma, você está seguindo um procedimento que, por sua vez, está dentro da análise de risco. E o inverso também é verdadeiro. Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos da tarefa. Então, está te mostrando aqui o que precisa conter no teu procedimento. As orientações administrativas. Então, ali você pode estar dando informação sobre o que precisa, o treinamento da pessoa, a capacitação. No final, eu vou mostrar procedimentos a vocês. Então, eu tenho aqui alguns procedimentos de trabalho à altura. Vou deixar como material de apoio para você baixar e você fazer uso, né? Você utilizar da melhor forma possível. As orientações administrativas, o detalhamento da tarefa. Olha que legal. Então, os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as medidas de controle dos riscos características à rotina, as condições impeditivas, o sistema de proteção coletiva, as competências e responsabilidades. Olha só que legal. Então, isso é o que precisa ter no procedimento. Continuando, item 35.4.7, as atividades de trabalho em altura não rotineiras, aí já está falando das rotineiras e da não rotineira. Então, tem que separar isso. As rotineiras você pode até ter dentro do procedimento, mas tem que estar sempre seguindo o procedimento. Então, tem empresas que você vai ter a permissão de trabalho e usar o procedimento. Tem empresas que você vai usar o procedimento de trabalho, vai usar a permissão de trabalho, procedimento de trabalho, fazer mesmo assim a análise de risco e, ao mesmo tempo, ter o checklist. Então, vai depender de empresa para empresa. Mas, de qualquer forma, o que a norma define é o mínimo. Então, as atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Então, aquilo que não é rotineiro, aquilo que não é do dia a dia, aquilo que não está dentro de um procedimento de trabalho, que o certo é ter dentro do procedimento de trabalho, precisa ter a permissão de trabalho. Então, alguém tem que permitir trabalhar dentro da sua área, que não é uma atividade de rotina. Mais uma vez, eu reitero a questão do cenário. Então, é importante se definir os cenários que você tem para a atividade de rotina e para as atividades que não são rotineiras. Ok? Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. Então, a gente entende isso tudo que nós estamos falando. As que são rotineiras, você pode
transcrever a informação do manual de risco e passar só a estar dentro do procedimento de trabalho. Mas as que não são rotineiras, precisa ter, além do procedimento de trabalho também, ok? Mas é preciso ter análise preliminar de risco. Pode ser até que você não tenha o procedimento de trabalho, mas tem que ter análise preliminar de risco. O que a gente recomenda? O caminho é o seguinte: permissão de trabalho, quando a empresa principal tenha adotado esse procedimento. Permissão de trabalho. Entrar também a análise preliminar de risco, o procedimento de trabalho e usar o checklist. Tudo bem até aí, mas aqui a norma está dando uma diferenciada. Atividades que são de rotina, você pode botar no seu procedimento de trabalho, que é o dia a dia, e não fazer a APR. Haja vista que você montou a permissão de trabalho também com informações iniciais da análise de risco. Por um outro lado, se eu não tenho, se a atividade não é de rotina, eu preciso fazer a análise de risco e a permissão de trabalho. Beleza até aí, pessoal? Então, como eu falei, aí pode ser que você vai fazer um trabalho numa empresa que não tem essa política de permissão de trabalho. Então tem que se providenciar uma permissão de trabalho, porque é um serviço que não é rotina. Ok? Mas muitas empresas, principalmente as de grande porte, têm lá permissão de trabalho. Indústrias químicas, indústrias de geração de energia elétrica, indústria petrolífera, refinarias. Isso é muito comum ter permissão de trabalho. Pode ser que um cenário ou outro não tenha, mas não é uma atividade de rotina. Aí você tem que entender, precisa interpretar que é necessário se fazer uma permissão de trabalho, mesmo que naquela empresa não haja essa estrutura de organização com permissão de trabalho implementada. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos parar aqui e vamos reiniciar em breve, dando continuidade na análise preliminar de risco, APR, que haverá um módulo específico. Em caso de dúvidas quanto ao planejamento, organização e execução, me encaminhe suas dúvidas que estarei esclarecendo. Importante você imprimir todo o material, ler o material, fazer seus apontamentos em cada slide, frente ao que eu estou aqui gravando para você, para que tu possa ter a melhor informação, uma informação bem objetiva e dentro da estrutura da norma. Bom trabalho, bons estudos, até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada.